Abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago, eu vou começar essa mensagem hoje e vou terminá-la amanhã. O tema dessa mensagem é entrando em práticas espirituais. Repita comigo, entrando em práticas espirituais. Tiago capítulo 1, versículo 19, quem achou diga amém. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Para que a sua alma seja salva, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Diga bem forte comigo, tornar-me praticantes da palavra. E ele diz, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pode abaixar o retorno é que está muito alto. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Verso 25, mas aquele que, número 1, considera atentamente na lei perfeita, não é a lei de Moisés, é a lei da liberdade, é a revelação do Espírito, amém? E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando você tem medo de exercer fé, é porque você ainda não está experimentado na palavra de Deus. Você tem experimentado mais tombos do que conquistas. E essa falta de experiência com a realidade espiritual, com a palavra, com aquilo que Deus diz do nosso espírito, nos dá medo quando nós enfrentamos uma circunstância em que na Babilônia existe um padrão de comportamento para aquela circunstância que você está vivendo. Mas essas leis de Babilônia, elas não servem para você. Porque você não é de Babilônia, você é da Nova Jerusalém. Então, quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Ou seja, aquilo que se aplica aos homens, não se aplica a você, porque você não é mais homem. Você é homem, filho de Deus. Você é homem, filho de Deus. Então você tem uma nova natureza, você tem um espírito recriado, que ao ser ativado pela fé, vence a doença. Você tem um espírito recriado, que ao ser ativado, vence o pecado, vence a ignorância. Muitas vezes tudo que você precisa é de uma ideia, de uma sabedoria, de um caminho. Tem gente às vezes aqui, puxa, eu precisava de 50 mil reais, e o Espírito Santo está do seu lado dizendo assim, não, você está precisando de uma ideia, cara.
Uma ideia que não vale 50 mil reais, uma ideia que vale milhões. E eu, o Espírito Santo, posso te revelar essa ideia. Aqui tem vários empreendedores hoje. Na verdade, eu declaro que todo mundo aqui é empreendedor. Eu, como seu pai na fé, quero arrancar de você a cabeça de empregado. Porque a Bíblia diz que nós não somos cauda, nós somos cabeça. Então, no seu ramo de trabalho, você vai liderar. No seu ramo de trabalho, você vai estar em primeiro lugar. No seu ramo de trabalho, você vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. O Senhor diz a esse ministério: não é tempo mais de ser cauda, é tempo de ser cabeça. Agora, para quem foi cauda muitos anos, ele tem todo um programa de funcionário, ele tem todo um programa de empregado. Por exemplo, deixa eu falar de mim. Se eu hoje fosse deixar o ministério, que isso nunca vai acontecer, mas se eu fosse deixar o ministério e entrar no mercado de trabalho, eu jamais, e não é por soberba, é por aquilo que eu sou, não é por orgulho, eu jamais procuraria um emprego. Jamais. Porque eu não tenho cabeça de empregado, eu tenho cabeça de empreendedor. Você recebe essa unção? Diga para a pessoa que está ao seu lado: se a mentalidade não mudar, não, olha nos olhos dele, fala mais forte um pouquinho. Se a mentalidade não mudar, você vai contentar com 3 mil reais. 3 mil reais só dá para você e a sua esposa, que gasta 5 mil por mês. E os seus filhos, que vão levar mais 5, de faculdade, de escola, de roupa, e férias uma vez por ano na Europa. Férias uma vez por ano em Porto de Galinhas, Natal, Gramado. Eu penso, Angelita, que cada casal, vocês trabalham com viagens, eu penso que cada casal, uma vez por ano, tem que fazer uma viagem internacional e uma nacional. Eu já conheço Nepal, conheço a Índia, conheço a Itália, conheço Israel, eu já conheço Paris. Já estive em Paris 2 vezes, já estive no Museu do Louvre, já subi na Torre Eiffel. Por que isso aconteceu com você, pastor? Porque, irmãos, eu cresci numa família muito abastada, e até hoje é muito abastada. Então, eu tenho uma vantagem sobre quem precisa renovar a mente, porque a minha mente já é mente de rico. Tem pessoas ficando desconfortáveis ao ouvir isso. Você fica desconfortável quando você ouve que eu tenho uma mente rica. Mas eu não estou falando isso para te ofender. Eu estou te falando isso para arrancar você da pobreza. Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é uma mentalidade errada. Mentalidade errada. E quando Deus te dá uma palavra, e você crê, você se torna aquela palavra que Deus te deu. E Deus, Ele não é seletivo. Eu vou explicar. Quando a gente acendeu essas luzes, elas revelaram tudo que está aqui dentro, sim ou não? Elas revelaram o púlpito, elas revelaram o gasofilácio, elas revelaram o teclado, as cadeiras das pessoas, elas estão revelando a roupa das pessoas, sim ou não? A luz não é seletiva, ela brilha e revela tudo. Ou seja, quando o Espírito Santo opera em você, Ele não pensa só na sua saúde. Quando o Espírito Santo opera em você, Ele não pensa só na sua família.
Quando o Espírito Santo te ilumina, Ele não tem em mente só o seu ministério. Quando Ele vem sobre a sua vida, Ele tem em mente tudo. Por isso Paulo disse: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por isso Paulo disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Por isso Paulo disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, a oração em línguas, conforme o seu poder que opera em vós. Por isso Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. A luz não vem para mostrar sua cara, vai mostrar sua roupa, seu sapato, vai mostrar sua calça, vai mostrar tudo. Deus, quando age em você, Ele te toca por completo. Eu preciso que você receba mesmo. Levanta as duas mãos e diga o mais forte que você puder: a luz quando vem, não seleciona o que revelará. Mais forte, mais forte. A luz quando vem, não seleciona o que vai aparecer. Onde a luz chega, tudo se manifesta. Meu Deus não é um Deus que anda comigo para me ser um pregador da palavra apenas. Meu Deus não é um Deus que anda comigo para prosperar meus caminhos na terra. Não, Ele anda comigo porque Ele diz para Abraão: Abraão, eu vou mais do que te abençoar. Abraão, sê tu uma bênção. É mais do que receber uma bênção, é ser uma árvore que produz todos os frutos do Espírito. Por exemplo, eu não estou curado de gripe apenas, mas de uma infecção não estou curado. Ou eu fui curado da infecção, mas essa pedra dos rins aqui, eu não estou curado. Não, querido, quando Ele diz que você é curado de tudo. Daquela pequena dor de cabeça ao estado mais deplorável que alguém pode ter na saúde, Jesus já venceu na cruz do Calvário para você. Então você anda sob a luz da cruz, você anda sob a perspectiva da cruz, através da orientação do Espírito Santo. Você anda sob a sombra da cruz, através da revelação do Espírito Santo. Por isso você não tem na sua boca palavras de derrota. Você não tem na sua boca uma linguagem negativa. Para você não existe será, para você existe é. Será, não tem será. Porque quem anda por fé, chega uma hora que senta no trono. E quem senta no trono não pede, decreta. Um rei não pede nada no seu reino, porque tudo no reino é do rei. O rei não pede: será que vocês podiam ir na fazenda tal, pegar aquela vaca para mim? Não, o rei diz: olha, vai lá no meu súdito. Os habitantes do reino são apenas súditos do rei. E aí você tem a hierarquia dentro do reino, mas tudo pertence ao rei. O rei não pede, o rei decreta. O Senhor te diz: tudo que você ligar na terra, eu já liguei no céu. Tudo que você desligar na terra, eu já desliguei no céu. Eu quero te ensinar a exercer o seu espírito.
Eu quero te ensinar a ativar o seu espírito. Eu quero te ensinar a fazer acontecer. Eu quero te ensinar a andar nos fatos do Evangelho, nas realidades de Cristo Jesus crucificado, porque Cristo crucificado é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus. Então, diga assim comigo, o mais forte que você puder: a cura, a prosperidade, a minha libertação, essa porta que precisa abrir, essa outra que precisa fechar. Faz assim com a mão todo mundo. Essa pessoa que tem que sair da minha vida, pessoas que tem que entrar na minha vida. Diga mais forte ainda: céus precisam se mover, terra precisa se mover. Não importa, eu tenho autoridade de crer, dizer e ver a glória de Deus. Agora, a religião vai tornar o que você está ouvindo agora pesado, sem graça. A religião vai tornar o que você está ouvindo agora um negócio bem inadequado. Você vai se sentir estranho sendo sobrenatural, quando deveria acontecer o contrário. Você deve se sentir estranho sendo natural, porque você nasceu de Deus. Tem muita gente que morreu porque você deixou elas morrerem. Tem gente que não ressuscitou porque você não tirou elas daquele caixão. Tem pessoas sem respostas porque pessoas sem respostas porque você não é a resposta para a vida delas. Só que quando você começa a orar em outras línguas e meditar na palavra de Deus, você ativa o socorro, a ajuda do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Ele tira a capa da religião e te deixa nu diante de você mesmo. Mas ao mesmo tempo em que você se sente nu diante de você mesmo, porque a religião caiu por terra, ou seja, o blá, 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 blá caiu por terra, o Espírito Santo já reveste você com Jesus Cristo. O pai do filho pródigo disse: trazei depressa a melhor roupa. Seu tempo de nudez é só o momento que a vergonha sai e a dupla honra chega. Deus te diz: eu não te quero envergonhado, eu te quero honrado. Se o que você está recebendo é menos que honra, não vem das minhas mãos, porque eu honro os que me honram, e você tem me honrado nessa terra. Deu uma melhorada lá no emprego. Isso foi a mão do homem, foi você que ajeitou as coisas. Quando Deus põe a mão, irmãos, quando Deus põe a mão, a Bíblia fala sobre o dedo de Deus. O dedo de Deus quando escreveu nas tábuas de pedra. O dedo de Deus quando operou todas aquelas pragas no Egito. O dedo de Deus quando escreveu nas paredes do rei. O dedo de Deus quando escreveu na areia. A Bíblia fala sobre o dedo de Deus. E sempre que a Bíblia fala sobre o dedo de Deus, diz respeito a um sobrenatural sobre você. Eu estou aqui como um profeta para declarar: essa semana o dedo de Deus vai estar na sua vida.
Aleluia! Pastor, eu preciso de um milagre. O dedo de Deus vai resolver isso. E o que eu farei? Nada, a não ser se esconder na sombra da cruz. Você não vai fazer nada, você só vai agradecer pelo milagre que Jesus conquistou para você. Irmão, aprenda a agradecer olhando para a cruz e vendo o seu problema cravado naquele lugar. Aprenda a levantar um trono de louvor, não olhando para a circunstância, olhando para a cruz e sabendo que já está resolvido. A Bíblia diz que o Senhor está entronizado entre os louvores do seu povo. Como eu posso trazer Deus para o meu problema? Adorando a Ele, dando graças, louvando, salmodiando. Pai, muito obrigado, aleluia, glória a Deus. Eu coloco intensidade no meu louvor. Eu levanto as minhas mãos e eu digo: Deus, eu te louvo, porque não é assim, como o diabo tem feito. Senhor, é como a tua palavra diz. Eu recebo a tua palavra, eu declaro a tua palavra e digo: tua palavra é a minha condição. Você precisa aprender a tomar a palavra de Deus como a sua condição, agradecendo a Deus por ela. Quem aqui sabe fazer isso? Agradecer a Deus? Os outros não sabem? Quem aqui consegue olhar para o problema e não acreditar nele? Acreditar na palavra e dar louvores a Deus, porque a palavra é a verdade. Querido, pelo amor de Deus, pare de depender de pastores, pare de depender de gurus evangélicos, pare de depender de profetas ou de profetisas evangélicos. Eu vou na casa daquela irmã, porque aquela irmã ora demais. Meu irmão, eu garanto que a sua oração talvez seja mais poderosa do que a dela, porque ela está desviando um povo do Espírito Santo. Ela está tirando um povo do Espírito Santo e trazendo para si, porque ela quer o seu dinheiro, ela quer a sua honra. Deus está para dar uma coça naquela profeta. E o bobão está lá. Você viu o que ela falou? Nossa, mas ela contou tudo. Pastor, então como é que você explica isso? Eu vou lá, a mulher conta tudo, só falta dar o CPF. Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Mas infelizmente a maioria dos homens usam os dons e a vocação não para a glória de Deus. Eles usam o dom e a vocação para se autopromoverem. É muito mais fácil, irmãos, eu montar um esquema aqui, através das minhas crenças inconscientes, que vai prender vocês a mim, do que te ensinar a andar livre de mim. Porém, ligado comigo como filho na fé, ligados uns nos outros no corpo de Cristo, nos ajuntando para adorar, nos ajuntando para louvar o Senhor, receber uma palavra profética. Quem está sendo abençoado essa noite, diga amém, Jesus. Mas sem nenhuma dependência do homem, sem nenhuma paparicação ao homem. O que adianta você paparicar alguém que não tem o remédio? Porque o remédio não está na mão do homem, o remédio está na mão do Espírito.
Ah, aquele pastor tem que pôr a mão na minha cabeça. Quantos pastores colocaram a mão na tua cabeça e a tua vida continuou a mesma? Não, mas eu caí no chão. Tá certo que ele deu uma empurradinha assim. Tá certo que ele deu uma ajudazinha, mas eu caí no chão. O que mais aconteceu? Eu chorava, eu fiquei arrepiado. E o que mais? Chegou em casa, o marido era o mesmo, os filhos eram os mesmos, a circunstância era a mesma, a quebradeira era a mesma, o evangelho sem poder era o mesmo. Querido, o homem não pode mudar o homem, mas o poder de Deus muda o homem. E o poder de Deus não é manipulado por uma equação religiosa. O poder de Deus é recebido por fé, quando você anda na palavra que Deus te deu. O poder de Deus não é manipulado pela sua tremedeira, pelos seus gritos. E não estou errado, não estou dizendo que é errado pular e gritar, não. Eu sou da igreja que grita, que dá glória a Deus, eu amo isso. Eu gosto de gente que vibra com a palavra. É horrível pregar para certas pessoas. Você está falando a maior revelação que você tem. Elas estão olhando para você assim. Você está entregando assim a revelação das revelações. Aí você olha para ele, ele está assim. Ele nem está na igreja, ele está de corpo presente. Ele está doido para bater 9h30 e ele lá acaba de assistir Fantástico. Depois pegar a série Flash, Arrow e Supergirl. Eu sei até a hora que começa 10h30 da noite no domingo. Não, irmãos, o Espírito Santo não está vivendo em você para te levar ao mesmismo da religião. O Espírito Santo está em você para manifestar o Shekinah de Deus na tua vida. Fogo de Deus, a presença, a unção, o poder, a palavra viva. Cada culto nosso tem que ser uma experiência com a glória de Deus. Cada dia nosso, em nosso quarto, tem que ser uma experiência com a revelação e os cuidados do Espírito Santo. Meu irmão, confia em mim, tem coisas que eu estou falando aqui, que você não precisa ouvir agora, mas tem coisas que você vai precisar ouvir amanhã, 3 horas da tarde, e eu não vou estar perto de você, mas o Espírito Santo vai. Essa eu vou repetir. Tem coisas que eu estou falando agora que não está resolvendo o seu problema, mas tem coisas que amanhã, 3 horas da tarde, você vai ter que ouvir de alguém. Você vai ter que receber uma luz, uma revelação, um discernimento, para que você não faça uma escolha errada, não tome uma decisão errada. E naquele momento não vai ter pastor perto de você, não vai ter padre perto de você, não vai ter pai de santo, macumbeiro. Quem vai estar perto de você é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Que adianta o pastor, na maioria das vezes ele não está perto de mim? Não, pastor Hébia, mas eu ouço todo dia uma palavra sua. Amém, irmão, isso é de Deus.
Pastor, todo dia eu entro lá no YouTube e eu ouço uma palavra, eu já até comecei, pastor, te confesso, eu até parei de tomar remédio. Por quê, irmão? Porque eu coloco você para pregar e eu pego no sono, pastor, aleluia. Pastor, eu já estou dormindo com a sua voz. Não, eu já ouvi isso. Eu já ouvi, sério. Que bênção, pelo menos a minha pregação está servindo para a pessoa dormir, aleluia. A unção do sono. Diga não ao diazepam. E sim às mensagens do pastor Ever. Não, pastor, eu me cadastrei lá no seu WhatsApp, todo dia chega os devocionais, e eu leio, tem sido uma bênção. Quantos têm sido abençoados pelos devocionais? Tem sido uma bênção, pastor, todo dia, parece que você escreve ali, é o que eu estou precisando de ouvir, de receber, amém, irmão? Eu sei a importância que Deus me deu na sua vida, mas eu não sou Deus. Eu sei a importância da revelação que flui do meu espírito, mas eu não sou o Espírito Santo. Jesus disse: quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Mas você sabe como liberar Ele? Vou perguntar de novo. Você sabe como liberar o Espírito Santo? Sola baqueta la mandorro carabachequeta la baradarabarai. Kiroboroboshi taramandoro. Eu vou terminar esse culto agora. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 28. Me dá 5 minutos. Isaías capítulo 28. Versículo 11. Quem achou, diga amém. Isaías 28, 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, versículo 12: este é o descanso, e este é o refrigério. Diga comigo, uau! Faz assim com a mão, uma linguagem que me dá descanso. Agora vai para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Se você achou, diga amém, Jesus. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala com Deus. Sabe qual é o seu problema? Você é viciado em falar com os homens, e está na hora de você falar com Deus. Quem fala em línguas não fala aos homens, fala com Deus, visto que ninguém o entende, aleluia! E em espírito fala mistérios. Meu irmão, quando você fala os mistérios, você se torna um mistério nessa terra. Porque as coisas começam a dar certo para você, as coisas começam a fluir para você, mas as pessoas não te entendem. É porque você sabe como liberar o Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios 14, versículo 4. Diz assim: porque quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Versículo 14. Pula para o versículo 14. 14. Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato,
mas a minha mente fique infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com a mente. Agora vem o texto mais forte de todos, 1 Coríntios 14, versículo 28. Esse é o mais forte de todos. Verso 28, está escrito: não havendo intérprete, fique calado na igreja, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus. Eu já pastoreei a igreja que quando eu pregava as pessoas estavam orando em línguas. Hoje isso é raro de acontecer. Hoje as pessoas ficam me olhando. Eu já pastoreei a igreja que enquanto eu pregava o povo estava lá batendo o bico. Não havendo intérprete, fica calado na igreja. Não adianta eu pregar em línguas que ninguém vai entender. Mas ele continua falando consigo mesmo e com Deus. O que é falar consigo mesmo e com Deus? É orar em línguas baixinho. Ah, mas eu só falo em línguas quando eu sou visitado. Querido, eu não sou visitado, eu sou habitado. Eu só falo em línguas, pastor, nos momentos de êxtase. Eu vivo nos momentos de êxtase. Eu vivo no Espírito. Para falar português, eu aprendo. Para falar em línguas, eu libero por fé. Não é uma experiência emocional, é uma experiência de fé. Não é um sensacionalismo pentecostal, é uma chave espiritual que vai mudar a história da sua vida. Estou terminando, Efésios, capítulo 6. Pastor, por que o senhor está citando todos esses textos? Porque tem pessoas que estavam perguntando, eu quero ver isso na Bíblia. Pessoas aqui, ele estava perguntando dentro dele, eu quero ver na Bíblia, então eu estou te dando. Efésios 6, verso 18. Paulo disse: orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Orando o quanto no Espírito, irmãos? E para isso vigiando com toda. Está andando na rua, está dirigindo o carro, em qualquer lugar você é sobrenatural, em qualquer lugar você está com Deus pulsando no seu espírito. Libera o Espírito Santo. Ah, mas eu pensava que para falar em línguas eu tinha que gritar. Pois é, você pensava errado. A altura do volume é algo físico, a expressão do Espírito é algo de fé. Posso falar em línguas baixinhos. Eu viajo muito pelo Brasil. Essa semana eu vou estar em Rondonópolis, num congresso. Eu estou no avião, orando em línguas, o tempo todo me edificando. Tem gente que pensa assim, nossa, mas como é que o pastor Heber, ele prega todo dia tem uma revelação. Como é que tem tanta revelação? Não é que eu tenho tanta revelação, é que eu sei me conectar com a mente de Cristo. Eu sei abrir a torneira, só isso. Eu só sou o cano por onde a água passa. Eu não sou nada, eu só descobri como liberar o Espírito. Último versículo, Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, versículo 20.
Eu não sei quantos estão percebendo que eu estou citando todos esses textos de cor. Judas, versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Agora, deixa eu te falar algo. Eu não posso orar por você em línguas. O diabo não vai mesmo orar por você em línguas. Deus não vai orar por você em línguas. Ah, mas não é Deus que está me dando a unção. Deus está te dando a unção, mas quem põe voz é você. Deus derramou o Espírito, mas quem dá articulação a essa unção é você. Você que articula os vocábulos. Levanta a sua mão, diga bem forte: sou eu que articulo os vocábulos. Faz assim com a mão: sobrenaturais, não da minha mente, nem da minha carne, nem da minha emoção, do meu espírito, para o meu Pai. Soyande labacotorobo shiantraprusiande na kendalaba ketasubariede ketelaba quanta brela barabababa. E eu posso aqui ficar horas me edificando. Quem profetiza edifica a igreja. A unção profética vem, ele fica ali 40 minutos falando de maneira inspirada. Dá vontade de anotar tudo que o cara fala. Ele está profetizando. Agora, quando você fica 3 horas falando em línguas, você está profetizando para você mesmo durante 3 horas. A mesma unção que sai do profeta para a igreja, sai da sua boca para você quando você ora em línguas. Por isso ele disse: quem fala em línguas edifica a si mesmo, quem profetiza edifica a igreja. Paulo disse assim: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. A igreja de Corinto tinha muito dom. Aí Paulo: vocês estão achando que vocês são muito cheios do poder? Eu oro em línguas mais do que todos vós. Eu não perco tempo argumentando com a minha alma. Eu me conecto com a sabedoria do Espírito. E carrego-me no poder de Deus. E no momento oportuno, aquele carregamento é liberado como resposta, em forma de cura, em forma de fé, em forma de amor, de perdão, em forma de revelação na palavra, em forma de uma ideia, de um negócio. Aquilo que eu acumulo no meu espírito, através da oração em línguas, mais cedo ou mais tarde é liberado como resposta de Deus para a minha vida. Aleluia! Você pode dar um forte aplauso à palavra de Deus? Diga para o irmão que está ao seu lado: tenha coragem de ser sobrenatural. Graça e paz, até amanhã às 7h30. Vão com Deus, vão em paz. Uma noite tranquila. E para nós que vamos assistir The Flash, quinta-feira é a quinta delas. Quinta-feira é a quinta delas. Você que me assiste pela internet,
Se inscreva no canal aí do Ouvir e Crer. Tem muita coisa que eu falei hoje compactamente. Você pode depois ouvir as palavras e ouvir, até que você tenha uma visão bem global dessa vida no Espírito. Graça e paz. Até amanhã às 7h30, em nome de Jesus.